no coração da Úmbria, em meio às colinas que se estendem verdes e tranquilas, nasceu uma mulher cuja vida marcada pelo sofrimento, pela perseverança na fé e por milagres a transformou em uma das santas mais veneradas da Igreja Católica. Santa Rita de Cássia, conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, é um exemplo vivo de que, mesmo em meio às adversidades, a fé pode florescer e realizar o impossível. Sua vida é uma narrativa de profunda devoção, sacrifício pessoal e milagres extraordinários que continuam a inspirar milhões de fiéis em todo o mundo. Rita nasceu em 1381, em Rocaporena, uma pequena aldeia perto de Cássia, em uma família simples, mas devota. Desde jovem, mostrou sinais de uma profunda espiritualidade. Seus pais, Antônio e Amata, que já eram idosos quando ela nasceu, a consideravam um verdadeiro presente de Deus. Ela foi educada na fé cristã desde a infância e cresceu ouvindo histórias de santos e mártires, o que cultivou nela o desejo de consagrar sua vida inteiramente a Deus. Desde muito cedo, Rita desejava se tornar freira e viver em clausura, dedicando sua vida à oração e ao serviço de Deus. No entanto, como era costume na época, seus pais, em sua avançada idade, decidiram casá-la com um jovem chamado Paolo Mancini. Embora não fosse a vida que ela havia sonhado, Rita, obediente aos pais e à vontade de Deus, aceitou o casamento como parte do seu caminho espiritual. Ela acreditava que sua fé e devoção poderiam florescer mesmo dentro da vida matrimonial. Infelizmente, o casamento de Rita com Paolo foi marcado por grandes dificuldades. Paolo era um homem de temperamento violento e envolvido em conflitos locais, uma realidade comum na Itália do século XIV, onde disputas familiares e regionais frequentemente resultavam em violência. Apesar de sofrer com o comportamento agressivo do marido, Rita nunca desistiu de sua fé. Ela orava fervorosamente pela conversão de Paolo, oferecendo sua dor e seus sacrifícios a Deus, na esperança de que ele mudasse seu coração. Com o tempo, suas orações foram atendidas, e Paolo começou a se transformar. Seu comportamento amansou, e ele se tornou mais gentil e mais pacífico, influenciado pelo exemplo de paciência e amor incondicional de Rita. Contudo, a felicidade no casamento foi curta. Paolo, envolvido em antigas disputas familiares, acabou sendo assassinado em uma emboscada por rivais. O impacto dessa tragédia foi devastador para Rita, mas sua fé permaneceu firme. A perda de seu marido foi um golpe duro, mas ela encontrou consolo em Deus. Seus 2 filhos, já adolescentes na época, desejavam vingar a morte do pai, conforme os costumes da época, o que representava um grande conflito para Rita. Determinada a impedir que seus filhos seguissem o caminho da violência e do ódio, ela rezou intensamente para que Deus os impedisse de cometer tal pecado. Segundo a tradição, suas orações foram atendidas de maneira surpreendente e seus 2 filhos adoeceram gravemente e, antes de morrerem, se reconciliaram com Deus, perdoando os assassinos do pai. Agora, viúva e sem filhos, Rita se viu livre para seguir seu antigo desejo de entrar para a vida religiosa. Tentou ingressar no convento das Agostinianas em Cássia, mas foi inicialmente recusada por causa de seu estado de viúva e pelo passado violento de sua família. Rita, porém, não desistiu. Sua fé inabalável a manteve firme, e, segundo a tradição, em uma noite, foi misteriosamente conduzida por 3 santos, São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolau de Tolentino, até as portas do convento, que desta vez a acolheu de braços abertos. No convento, Rita levou uma vida de intensa oração, penitência e serviço. Sua humildade e paciência em suportar o sofrimento eram notáveis. Ela era conhecida por suas rigorosas mortificações corporais e por sua devoção total à paixão de Cristo. Durante anos, meditou profundamente sobre os sofrimentos de Jesus, pedindo a Deus que a fizesse participar de alguma forma de sua paixão. Sua oração foi atendida de maneira milagrosa em 1442,
quando, enquanto rezava diante de um crucifixo, recebeu uma espinha da coroa de espinhos de Cristo na testa, um sinal visível de sua união com o sofrimento de Jesus. A ferida, que nunca cicatrizou, causou-lhe dor pelo resto de sua vida, mas ela a aceitou com alegria, vendo-a como uma oportunidade de se unir mais plenamente a Cristo. A ferida de Santa Rita, apesar de dolorosa, se tornou também um sinal de sua santidade. Durante seus últimos anos de vida, a fama de sua santidade e de seus milagres começou a se espalhar, e muitas pessoas vinham até o convento para pedir suas orações e conselhos. Rita se tornou conhecida como uma intercessora poderosa, especialmente em casos considerados impossíveis ou desesperados. Sua própria vida, cheia de sofrimentos e desafios aparentemente insuperáveis, fez com que ela fosse vista como uma fonte de esperança para aqueles que enfrentavam dificuldades semelhantes. Um dos milagres mais notáveis associados a Santa Rita ocorreu nos últimos dias de sua vida. Já gravemente enferma e incapaz de sair do leito, uma parente foi visitá-la e perguntou-lhe se podia trazer-lhe algo da sua antiga casa em Rocaporena. Rita, com uma serenidade surpreendente, pediu uma rosa do jardim de sua casa. Era inverno, e a neve cobria a terra, tornando impossível que qualquer rosa pudesse florescer naquela estação. No entanto, quando a parente chegou ao jardim, encontrou uma única rosa em plena floração. Este milagre da rosa se tornou um dos símbolos mais conhecidos de Santa Rita, representando o poder da fé em Deus, que pode fazer o impossível acontecer. Santa Rita faleceu em 22 de maio de 1457, no convento de Cássia, cercada por suas irmãs religiosas, que testemunharam a serenidade e a paz com que ela partiu para a casa do Pai. Sua morte não foi o fim de sua influência, ou na verdade, foi o início de uma devoção que cresceria ao longo dos séculos. Logo após sua morte, surgiram relatos de milagres em sua sepultura, e a notícia de sua santidade se espalhou rapidamente pela Itália e além. O corpo de Santa Rita foi sepultado na igreja do convento de Cássia, onde permanece até hoje, preservado incorrupto, um sinal visível de sua santidade. Sua canonização oficial pela Igreja aconteceu séculos depois, em 1900, pelo Papa Leão XIII, que a declarou oficialmente como santa. Sua festa é celebrada todos os anos no dia 22 de maio, quando milhares de devotos de todo o mundo visitam Cássia para prestar homenagem ao Santa das Causas Impossíveis. Santa Rita de Cássia é venerada não apenas como uma santa que intercede por causas impossíveis, mas também como um exemplo de fé inabalável, paciência no sofrimento e perdão. Sua vida, cheia de dificuldades e tragédias, reflete o poder redentor da graça de Deus, que pode transformar até as situações mais dolorosas em ocasiões de santidade e união com Cristo. Para os fiéis devotos, ela é um modelo de esposa, mãe, viúva e religiosa, que, em todas as fases de sua vida, demonstrou uma confiança total na providência divina. Ao longo dos séculos, Santa Rita tem sido um farol de esperança para aqueles que enfrentam circunstâncias desesperadoras. Sua vida é uma prova de que, com fé e perseverança, até os desafios mais difíceis podem ser superados. Ela nos ensina a importância do perdão, do amor incondicional e da paciência em aceitar a vontade de Deus, mesmo quando não entendemos o porquê dos sofrimentos que enfrentamos. Sua devoção ao Cristo sofredor e sua disposição de carregar sua própria cruz são exemplos profundos de como todos nós podemos encontrar redenção em meio à dor. Para os fiéis devotos, visitar o santuário de Santa Rita em Cássia é uma experiência espiritual poderosa. A Basílica, construída em sua honra, é um lugar de oração, onde milhares de pessoas vêm pedir sua intercessão, agradecer pelos milagres recebidos e renovar sua fé. A vida de Santa Rita nos lembra que a santidade é possível para todos, independentemente das circunstâncias que enfrentamos, e que, com a ajuda de Deus, até o impossível pode se tornar realidade.